A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 10, Lições Bíblicas Adultos, que tem como título Paulo e seu amor pela igreja. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico, já estamos caminhando para a reta final do trimestre, entramos no último mês deste trimestre e hoje vamos comentar a lição 10, Paulo e seu amor pela igreja. O texto áureo encontra-se na carta aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A. Porque o amor de Cristo nos constrange. Verdade prática. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 10. Amém? Então vamos lá, meus irmãos, comentar a lição de número 10 deste trimestre, que tem o título de Paulo e seu amor pela a igreja. Especificamente, nesta lição, meus irmãos, o autor da lição bíblica vai nos trazer o exemplo da igreja de Tessalônica, ou seja, a igreja que foi fundada por Paulo, porque nós temos que entender o que aconteceu primeiro, como a igreja foi fundada, e isto está patente nas Sagradas Escrituras. No capítulo 17 do livro de Atos, vai nos falar e nos mostrar como foi que surgiu a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica surgiu, ela veio a ter sua origem na segunda viagem missionária de Paulo. Isso está claro no livro de Atos, capítulo 17, que nos mostra ali quando Paulo estava fazendo aquela incursão, não sozinho, agora com Silas, porque ele a primeira viagem missionária de Paulo, ele fez juntamente com Barnabé. Na segunda viagem ele foi com Silas. Então Paulo e Silas, depois que saíram de Filipos, de passar por perseguições, açoites, eles saem de Filipos e vão caminho até Tessalônica. E chegando em Tessalônica, meu irmão, eles ficam em Tessalônica ali durante 3 sábados seguidos, levando a palavra nas sinagogas. Nós já falamos sobre isso, que o apóstolo Paulo, não só o apóstolo Paulo, como a maioria dos apóstolos, a época primitiva, a época cristã, em sua origem, iam nas cidades, iam sempre pregar nas sinagogas. Isso foi estudado em lições anteriores, que eles tinham ainda na mentalidade isso de levar o evangelho primeiro para seus irmãos, e eles não estavam errado nisso, porque Cristo sim veio para os seus, mas só que Cristo já tinha falado que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então o apóstolo Paulo sempre ia, porque era uma tática, uma metodologia usada pelo apóstolo desde o início da igreja, que era ir sempre aos cultos judeus, ou seja, nas sinagogas, e quando eles tinham a oportunidade de falar sobre a grandeza de Deus, eles anunciavam ao Cristo. Em Tessalônica foi a mesma coisa. Durante 3 sábados seguidos, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, ia ali, pregava e anunciava Jesus Cristo, o Jesus Cristo que morreu, ressuscitou e está vivo, está à destra de Deus Pai. Esse Jesus, ao qual foi crucificado e que morreu no madeiro, era o Messias profetizado em todo o Antigo Testamento. Então a igreja de Tessalônica, ela surge nessa viagem missionária de Paulo. Ela surge porque durante 3 semanas o apóstolo Paulo estava naquela cidade. E ela surgiu, como o apóstolo Paulo fala aos próprios tessalonicenses, que ela surgiu, que os tessalonicenses cristãos foram gerados debaixo de aflições, debaixo de perseguições, meu irmão. Não foi um tempo favorável, era um tempo de turbulação, de perseguição, de discordância entre os judeus que se apegaram tanto à lei, que desprezavam a graça de Deus e queriam ir até aqueles que se convertiam, como vimos na lição anterior, queriam impor algumas regras, alguns preceitos para os novos convertidos alcançarem a salvação, como se a salvação fosse alcançada pelo mérito humano. E Paulo vem e anuncia o evangelho de Cristo à igreja de Tessalônica. Não a igreja que estava nascendo ali, porque Paulo foi verdadeiramente um plantador de igreja.
E ele não só plantou a igreja, como nós vimos, ele discipulava, ele tinha uma dedicação quanto aos vocacionados, e a igreja de Tessalônica surge. A igreja de Tessalônica surge diante dessa perseguição, diante desses açoites que o apóstolo Paulo leva, mas mesmo assim, meu irmão, o evangelho vai ser pregado, porque ele estava ali para cumprir o ide de Deus em sua vida, e o Senhor tinha falado para ele, porque o Senhor falou para Ananias: Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido, e eu hei de mostrar o quanto deve padecer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo sabia disso de forma clara, precisa e sem arrodeio. Ele sabia que a missão dele nesta terra era levar o evangelho de Deus, desapegar das coisas terrenas e focar seu alvo para Cristo. Por isso ele fala: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está reservada para mim, não só para mim, a coroa da justiça, mas também a todos aqueles que amam a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso que o apóstolo Paulo nos fala. Uma curiosidade com relação a Tessalônica, meu irmão, que Tessalônica não era o nome da cidade inicialmente. Essa cidade era conhecida por uma cidade de ter muitas fontes, muitos mananciais de águas quentes. E devido a isso, essa cidade de Tessalônica era chamada de Termas. Só que quando houve a divisão do Império Grego, quando Alexandre o Grande morre, o seu império ali, que era o que estava dominando o mundo até de então, foi dividido entre seus 4 comandantes. Entre esses 4 comandantes, a parte que ficou com Tessalônica, com Termas na época, foi o rei Cassandro, ou seja, esse rei macedônio chamado Cassandro. E Cassandro vai e muda o nome dessa cidade, que era Termas, e agora coloca o nome da cidade de Tessalônica, porque Tessalônica era o nome da sua esposa. Então, em homenagem à sua esposa, ele muda o nome da cidade de Termas para Tessalônica. Então, Tessalônica agora passa a ser o nome oficial desse lugar que o apóstolo Paulo chegou, porque Cassandro fez isso no ano 300 a.C. aproximadamente. E ele investiu na cidade, tanto político quanto comercialmente, que a cidade virou a capital do Império da Macedônia, tornando-se a capital da Macedônia. E era esta cidade que o apóstolo Paulo chegou por volta do ano 50 depois de Cristo para anunciar o evangelho, para levar o evangelho, pregar e plantar igrejas e fundar ali, meu irmão, um grupo que seja cheio do Espírito Santo, que foi surgido sim, surgiram debaixo de perseguição, de açoite, de calúnias, mas prevaleceram diante daquilo que o mundo tem para fazer contra a igreja, que é perseguir, humilhar, denegrir, fazer com que seja manchada, que não proclamam o evangelho, mas os tessalônicos venceram em Cristo Jesus e permaneceram fiéis. Por isso o apóstolo Paulo tinha um apego a esta igreja, ele tinha um apego não só a esta igreja, mas a tantas outras como ele fundou, vamos falar assim, quanto ele plantou aquela igreja. Então a igreja de Tessalônica, meu irmão, essa igreja sim, foi formada em meio à perseguição. E Paulo saiu da cidade justamente por causa dessa perseguição, porque queriam matá-lo. Queriam levar aos tribunos para ser julgado e morto, meu irmão. Mas Paulo, como tinha direção do Espírito Santo e ainda não tinha chegado o tempo dele ser preso, porque até para ele ser preso era um tempo determinado de Deus, porque ele vai ser preso, mas vai ser preso para levar o evangelho aos grandes, porque o Senhor falou: tu vai levar meu nome diante de reis, dos filhos de Israel e dos gentios. Dos filhos de Israel já estavam levando, dos gentios também, mas dos reis até agora não. Mas ele vai levar, quando ele vai para Roma, ele faz isso porque o Senhor o tinha falado, que iria levantá-lo para levar o nome dele também aos reis. E não é à toa que a guarda pretoriana ouvia a palavra de Deus, os da casa de César ouviam a palavra de Deus e muitos se converteram a Cristo. Então a característica que marcou, meu irmão, a igreja, essa igreja de Tessalônica, era o amor que a igreja tinha ao Senhor Jesus, porque permaneceram fiel diante da perseguição que foi feita durante os seus primeiros passos na caminhada cristã, e o amor recíproco que eles tinham entre aqueles irmãos. E isso é o que o autor vem falar no primeiro tópico, que é o amor de Paulo pela igreja. O amor que Paulo tinha pela igreja, meu irmão, era um amor como um pai gera um filho. E Paulo tinha esse cuidado, tinha esse amor de tratar os novos
convertidos, nascidos na fé, como crianças, como seus filhos da fé. E ele tinha esse cuidado de indicar, mostrar, ensinar, apregoar a verdade para que as pessoas não se desviassem desse caminho. Então Paulo tinha aqueles homens, aquelas pessoas que nasceram como os seus filhos espirituais, porque esse é o desejo dele, meu irmão, de cuidar. Paulo tinha esse carinho. Paulo tinha esse desejo, meu irmão. E o interessante é que Paulo funda a igreja, depois ele tenta ir para a igreja, mas fala para a igreja que naquele momento não é possível ir àquela igreja, mas ele não queria ir como um pastor no sentido de ir lá para exortar, não, mas de rever, de fortalecer a fé daqueles irmãos que até aquele momento estavam fiéis a Cristo, fazendo a vontade do Senhor. E Paulo sabia disso. E não é à toa que ele escreve aos Coríntios, ele fala que embora possam ter, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Jesus Cristo eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Paulo está se mostrando ali que ele é um pai espiritual para os coríntios, porque em Coríntios, a igreja também foi fundada, foi plantada pelo apóstolo Paulo. Então esse amor era motivado pelo modo de viver o evangelho. Porque tem que ter isso, meu irmão, essa motivação. A motivação é porque ele vive o evangelho. Observe que ele ama a igreja, assim como os tessalonicenses amavam uns aos outros, era porque eles tinham um amor pelo Evangelho de Cristo, tinha um amor pela igreja. Então tem que ter mesmo essa coerência com o ensino recebido, porque o amor exige atitudes, exige feitos externos que demonstrem que a pessoa verdadeiramente tem um amor, tem um zelo pela igreja de Cristo, pelos membros da igreja de Cristo. E era isso que fazia o apóstolo Paulo encher-se de alegria. Porque quando ele manda Timóteo lá, porque ele não pode ir a Tessalônica, mas ele manda Timóteo para ter notícia daqueles irmãos. E quando Timóteo volta com aquelas notícias, com as notícias que eles estão permanecendo fiel à doutrina ensinada sobre Cristo, e ele percebe que ele tem esse zelo, meu irmão, que mostra profundo amor, e ele se alegra com isso. Embora todas as aflições que o apóstolo passava, convivia, quando ele tinha essas notícias, meu irmão, ele ficava revigorado, porque ele sabia que seu trabalho não foi vão no Senhor. E foi isso que aconteceu com os tessalonicenses. Quando Timóteo volta com as notícias boas, que eles estão perseverando na fé, ele se alegra, seu coração fica fortalecido, porque as pessoas não abandonaram a fé. Porque aquelas pessoas são pessoas que tinham abandonado ídolos, meu irmão. Vamos ler o 9, 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Olha só. E como dos ídolos vós convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, meu irmão. Então o apóstolo Paulo fica feliz, porque aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens se converteram a Cristo verdadeiramente, estavam perseverando na doutrina que o apóstolo Paulo tinha ensinado. E este amor, por isso a lição coloca essa prática de vida na nossa vida, nessa lição, que nós devemos levar para a sala de aula, é mostrar que esse amor deve nortear a vida na igreja local. Tem que ter esse amor pela igreja local, a igreja que nós congregamos, que Cristo nos colocou ali, nos plantou para sermos bênção, meu irmão, para ensinar, exortar, pregar, mostrar a verdade, mostrar o caminho, as atitudes corretas, a forma de se viver, um viver cristão verdadeiro. E Paulo sempre vem mostrar isso, por isso toda a lição vem e coloca isso para nós aqui, que nós devemos ter atitude de amor, atitude de amor pelas vidas, pelas almas que compõem a igreja local. O segundo tópico da lição é falar sobre o amor e a fé na igreja. Amor é uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Isso é patente. Não é à toa que muitos também conhecem o apóstolo Paulo como o discipulador
da teologia do amor. Enquanto João era o apóstolo amado, vamos falar assim, porque João também falou muito de amor, mas em todas as cartas do apóstolo Paulo, praticamente, é patente, meu irmão, que ele ensina sobre esse amor, essa palavra proeminente, que é uma verdade a ser dita, não só na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala desse amor, como também fala aos Gálatas ele fala que nós devemos levar as cargas um dos outros, e assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Observe só, para eu levar a carga de outra pessoa, meu irmão, eu tenho que ter amor, compaixão, zelo, misericórdia, prontidão de estar ajudando, de estar colaborando, e só faz isso quem tem amor. É como nós estudamos a lição do discipulado. Eu não consigo ensinar alguém a seguir a Cristo se eu não sigo a Cristo. Então eu não consigo, meu irmão, demonstrar amor se eu não tiver amor. Só leva as cargas um dos outros aqueles que têm amor. Quem tem amor no coração, ele está disposto a ajudar o seu companheiro. Ele está disposto a fazer conforme a vontade de Deus na sua vida e fazer com que a igreja venha a crescer e a se estabelecer na terra de maneira eficaz e prontamente, meu irmão. Então tem que ter amor. Então essa palavra amor é proeminente em toda a epístola, em todas as epístolas do apóstolo Paulo. Então tem que se crer em Cristo, porque quem crê em Cristo gera sim esse amor. Porque esse amor, meu irmão, é uma virtude do fruto do Espírito Santo que é gerado na vida do crente. Só quem tem amor, conforme a Bíblia fala, meu irmão, é crente. Porque se o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fé, meu irmão, então só quem tem é quem tem o Espírito Santo na vida, porque é um fruto do Espírito e é só gerado por aqueles crentes que têm o Espírito Santo. Na verdade, todos os crentes têm o Espírito Santo, os crentes verdadeiros e fiéis, que não estão com capas de lobo na igreja, mas que são verdadeiramente crentes. Então, o amor é gerado pelo Espírito Santo na vida dos crentes fiéis. Então essa palavra amor, ela é proeminente nas cartas do apóstolo Paulo. Por isso eu citei o livro de Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Aos Efésios, de igual modo ele vai falar também de amor. E ele mostra, o autor da lição vai mostrar que Paulo, além dessa palavra amor ser proeminente em todas as suas cartas, o amor e a fé estão patentes no ensino de Paulo. Ele mostra que essa fé, meu irmão, ela é gerada através do amor. E a fé verdadeira é demonstrada assim, pelas coisas que nós fazemos em nossa vida, pelas coisas demonstradas diante dos homens, porque os homens olham para os crentes e vê, realmente aqueles ali, eles amam uns aos outros, eles cumprem a palavra de Deus. Verdadeiramente a fé deles não é fé vã. Eles sabem quem tem crido, não porque ele sai pregando, vamos falar assim, prega na igreja, está em todos os eventos da igreja, não, é porque ele demonstra amor, não só com o da igreja, mas com os que estão lá fora, porque isso é o que a palavra de Deus nos fala, que vocês que são discípulos, vocês vão ser reconhecidos, sabe como é? É pelo amor. Se o mundo vê que vocês amam uns aos outros assim como eu amei, o mundo verdadeiramente vai saber que vocês são discípulos. Então é através do amor, meu irmão. A fé que vem do amor. Então, para ter essa fé que foi gerada na convenção, que é a fé salvífica, para ter essa fé agora, que há diferentes tipos de fé. A fé salvífica que nos leva a acreditar que Cristo verdadeiramente é o Deus encarnado que morreu e deu a vida por nós, mas tem outros tipos de fé. E essa fé que nós estamos falando é o vínculo da fé que tem com o amor, que o apóstolo Paulo vem e ensina. Por isso existe essa dimensão prática que o autor já falou, a gente até já comentou sobre essa dimensão prática do amor, que o amor vai se manifestar na atitude concreta em relação ao outro, isso é patente, e o autor da lição vai encerrar a lição bíblica falando das 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Ele vai tomar como referência o versículo 3 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que vai falar, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e
Pai. Estas três virtudes que trata essa tríade especial na vida cristã, que é fé, esperança e amor. E Paulo escreve aos Coríntios, ele também fala sobre essas três virtudes. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E a primeira virtude que o autor da lição vai falar, ele vai falar sobre a virtude da fé. Porque um texto que nós lemos fala sobre essa obra da fé. Esta obra, meu irmão, não era outra coisa senão a identificação da fé demonstrada por esses irmãos. É a obra da vossa fé. Era uma fé demonstrada, meu irmão. Paulo estava grato a Deus pela obra produzida pela fé. E sem dúvida alguma, meu irmão, a fé daqueles crentes não era perfeita, mas era o fruto do trabalho feito com fé. Conforme Tiago escreve, Tiago capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Meu irmão, tem que ter fé com obras, porque nós fomos chamados para as boas obras em Cristo. Então existe crente que não produz nada de bom em sua vida. Os outros olham para ele e não veem Cristo nele. Isso é um perigo. Porque isso, meu irmão, não eleva o nome de Cristo. O nome de Cristo não é glorificado nessas pessoas. O nome de Cristo não é levado, meu irmão, a sério por aquelas pessoas que vê. Porque é aquilo que nós sempre falamos, meu irmão, em várias videoaulas do canal, que às vezes a gente nem precisa dar uma palavra para determinadas pessoas, mas pelo testemunho dado. Porque o ímpio, meu irmão, ele não para ler a palavra. Ele não para ouvir uma pregação, se não for convidado insistentemente pelas pessoas para ele ir para a igreja ouvir uma mensagem, não. Ele não quer parar para nada disso, mas uma coisa ele vai ver, é a nossa vida, o nosso testemunho, como andamos diante das pessoas, como andamos diante dos homens. E isso, meu irmão, é uma pregação na sua própria vida, é a sua vida que ele está lendo. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então, esse primeiro ponto que vai falar sobre essa virtude da fé está alicerçado a isso, que tem que ser acompanhada das obras, tem que ter tudo isso acompanhado, porque a fé é forte, meu irmão. A minha fé é forte e não me condena, então eu devo respeitar os fracos na fé. A gente tem que entender isso também. O autor da lição vai falar sobre isso, que às vezes nós achamos que a nossa fé é tão forte, mas esse motivo de eu ter essa fé forte não vai fazer com que eu exagere na minha liberdade cristã, porque pode ter até uma coisa que para mim seja até normal, porque eu já sou um crente, vamos falar assim, carrancudo, um crente já alicerçado na palavra, mas tem um novo convertido que não. E para ele pode ser escândalo. Por isso o autor, no livro de apoio, ele fala que a minha fé, ela é forte e não me condena. Eu devo respeitar a fé do mais fraco, que se escandaliza por muitas coisas. Por isso a minha fé deve estar alinhada ao amor pelos irmãos. Então eu devo ter cuidado. Isso aqui entrando naquela questão do alimento. Você come aquela carne sacrificada a ídolos, vamos falar assim. E Paulo fala, o ídolo não é ninguém, senão nada. Então o que come, come para o seu ventre e dali não gera nada. Mas o fraquinho na fé, o novo convertido olha e se escandaliza naquilo. Aí o apóstolo Paulo fala, se for assim eu me abstenho de comer carne. Quando ele fala a igreja de Coríntios, porque em Coríntios, açougues, as carnes que vendiam nos açougues eram praticamente todas, meu irmão, consagradas a ídolos pagãos. E o apóstolo Paulo, quando fala a igreja, ele fala isso. Então eu vou me abster de comer essas coisas para não levar o meu irmão que ainda é fraco na fé, está crescendo no evangelho, de ele tropeçar, de cair. Porque o amor, ele está vinculado tudo a isso. Então, o meu amor deve ser em benefício do outro e não em benefício próprio. O meu amor deve sempre para fazer com que meu irmão cresça em unidade comigo na igreja. Então nós temos que ter cuidado com isso. De não usar a virtude, meu irmão, do amor
e da fé e da esperança para tentar mostrar que somos crentes mais que os outros e usar essa liberdade como escândalo e pedra de tropeço para esses irmãos. E por fim o apóstolo fala sobre a esperança, como nós falamos no texto de Coríntios e agora também aqui em Tessalônica, e o autor termina essa terceira parte do terceiro tópico falando sobre essa virtude, que é a esperança, a virtude da esperança, que é uma característica. Ele fala da paciência da esperança, a paciência da esperança. Isso os tessalônicos entendiam muito bem, porque era uma igreja que foi fundada debaixo da perseguição, debaixo de afronta, e tinha que ter paciência sim, não só paciência, mas é uma paciência da esperança. Aqui também nos remete à esperança futura, sobre a bem-aventurança volta de Cristo, porque Cristo vai voltar, e o apóstolo Paulo fala isso para os tessalônicos, que eles devem se comportar em alegria no Espírito Santo, assim como ele estava entre eles e fundou a igreja, mostrando que tem que ter alegria no coração, alegria, amor, desejo de levar o evangelho e conquistar as pessoas para que as pessoas venham a se converter a Cristo. E o apóstolo Paulo fala isso. E essa palavra esperança, ela tem esse caráter escatológico também, porque mostra a esperança tanto para aqueles crentes que estavam ali, que era a esperança, a paciência da esperança, porque estavam sofrendo perseguição e tinham que ter paciência, tinham que ter perseverança, mas também nos remete para esse caráter escatológico, pois, como eu falei, se refere também à esperança da vinda do Senhor. E Paulo, depois de falar sobre o comportamento dos crentes frente às aflições, ele declara que os fiéis devem aguardar em esperança a volta do Senhor nos ares, porque é quando ele voltar que os mortos em Cristo serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Isso num abrir e fechar de olhos, sendo arrebatados a encontrar Jesus nos ares, que é essa esperança bendita da igreja. E essa esperança, porque Cristo ressuscitou, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã no Senhor, mas não é vã, porque Cristo mostrou, ele é a primícias dos que dormem, ele já ressuscitou, e isso nos prova para nos mostrar que um dia ele vai vir buscar a sua igreja, e como ele é, assim também nós seremos. Então, concluímos essa lição, meu irmão, falando sobre a ação de graça do apóstolo Paulo, manifestada nessa carta aos 1 Tessalonicenses, e revela o seu sentimento, meu irmão, de gratidão e gozo na presença de Deus. Paulo não amou essa igreja mais do que as outras plantadas por ele entre os gentios, mas o amor que sentia por ela era fruto da demonstração de fidelidade ao ensino que eles tinham e os ensinos que ele havia recebido do apóstolo Paulo desde a sua origem. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando mais um subsídio deste trimestre, e hoje nós comentamos a lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, aqueles irmãos que ainda não são inscritos no canal, mas está sempre nos acompanhando. Nos abençoe, meu amado irmão, com a sua inscrição. Se inscreva em nosso canal, curta o nosso vídeo, faça com que a palavra de Deus venha alcançar mais pessoas, não só nesse Brasil, como aonde esse canal, esta mensagem puder alcançar. Não se esqueça também que nós fizemos um teste online. Esse teste é rápido, fácil e simples. Está na descrição desse vídeo. É uma forma de abençoar você e a sua sala, porque é um teste que dá para fazer online. E aqueles irmãos que desejem imprimir, nós também disponibilizamos um teste que os irmãos podem baixar em PDF para levar para a sua sala de aula, para assim abençoar a vida dos seus alunos. Não se esqueça também que nós estamos caminhando para o final do trimestre. Não perca, meu irmão, nenhuma lição desse trimestre. Você perdeu algum comentário, alguma lição, volte, tem uma playlist apenas das lições do trimestre para você acompanhar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal. EBD Fácil e motivadora.